Agora, se o Vilches entra aqui, vem cá, Vilches, vem cá. Vamos falar que esse assunto aqui é importante. Ótima tarde mais uma vez. Pessoal de casa também, boa tarde. 2 viaturas, uma oficial de 4 barras, aqui da nossa região metropolitana, e a outra foi usada num suposto roubo de cocaína no litoral. Bom, será que a gente está falando do mesmo carro? Isso que eu queria te fazer essa pergunta. O que aponta a perícia que investiga a participação de um delegado e de 2 investigadores no assalto milionário que parece roteiro de cinema? Porque os policiais continuam presos. Foram denunciados pelo Ministério Público e os indícios são fortes. Isso. Essa é a novidade do caso. Esse caso, nessa semana, vai completar 1 mês de início da operação do GAECO lá de Paranaguá, que botou na cadeia um delegado de polícia e 2 investigadores de 4 barras aqui na região metropolitana. E nesta semana, esses 3 policiais foram denunciados na justiça. O Ministério Público denunciou os 3 por tráfico de drogas. Pesado. Um crime pesado que aconteceu aqui. Então agora, eles já estão presos, vão responder por esse crime na justiça. E o que a gente vai mostrar agora, Furlan, e ao longo dessa semana em reportagens especiais, são aqueles bastidores dessa investigação. Como, por exemplo, essa história aqui. Porque tudo começa com a informação que a Polícia Militar de Paranaguá tem de que um guarda-roupa, um armazém de drogas do PCC foi assaltado. E que nesse assalto foi usada uma viatura da Polícia Civil. Acreditava-se na época que foi uma falsa operação da polícia. E tudo isso foi investigado. E como é que o Ministério Público chegou a essa conclusão? É o que a gente vai começar a mostrar agora. Uma história bem interessante, que a gente fala que é uma história de filme, porque é uma investigação, gente, e é por isso que a gente fala que é uma história de filme, que tem muitos detalhes, como grampo, tem imagem, tem, então, assim, é muito robusta a denúncia contra esses policiais. E a gente vai começar a detalhar a partir de agora. Vamos acompanhar então a reportagem. Um delegado, 2 investigadores. Todos presos por suspeita de roubo e agora denunciados na justiça por tráfico de drogas. O alvo do roubo foi esta casa em Paranaguá. Guarda-roupas, como assim é chamado o depósito de drogas. A denúncia do GAECO mostra a quantidade estimada que poderia ter lá dentro, entre 400 e 600 quilos de cocaína armazenados, uma carga avaliada em 18 milhões de reais. A suspeita é que esse volume enorme estivesse pronto para embarcar para a Europa, via navios, via Porto de Paranaguá. A reportagem da RIC TV teve acesso a detalhes da investigação de inteligência da PM do litoral. Num dos relatórios, consta como a Operação Budapeste começou. Um colaborador repassou a um agente de inteligência a abordagem policial em um endereço, utilizado como guarda-roupa de traficantes, ocasião em que foram apreendidos entre 400 e 600 quilos de cocaína. É a mesma história relatada por uma testemunha. Acho que eram uns 4 policiais. Tinha uma viatura, então? Isso. Que cor que ela era, o senhor lembra? Branca. A preta. Ah, então era aquela polícia civil branca e preta. Isso. Então não dava para confundir, então. Não. O relatório destaca que foram utilizadas na ação uma viatura da Polícia Civil, um Voyage e uma van prata para transportar os entorpecentes, e que o responsável pelo local foi abandonado na estrada da Graciosa, em Morretes. O comboio foi flagrado descendo a estrada antes das 8 horas da manhã. Mas havia uma dúvida: será mesmo que o carro preto era quente ou seria uma viatura falsa? Na mesma semana, um carro que parecia ser da Polícia Civil se envolveu numa ocorrência de cinema no oeste do estado. Primeiro, troca de tiros numa ponte. Depois, fuga desesperada da rodovia por dentro de um posto de gasolina. Quando a perseguição terminou, as descobertas. A viatura era de fato falsa. A caminhonete só parecia ser da polícia. Os adesivos e o giroflex foram colocados para enganar. Dentro tinha 50 quilos de cocaína. E o motorista preso? Um policial civil de Santa Terezinha do Itaipu. Seria o mesmo caso em Paranaguá? Uma falsa viatura foi usada numa falsa blitz para roubar coca do PCC? O GAECO se juntou ao trabalho da PM e abriu o procedimento. Eram fortes os indícios de se tratar de uma falsa viatura policial. O comboio de Paranaguá foi gravado por câmeras também em Curitiba.
logo após o roubo, a imagem do carro, que poderia ser da polícia, ficou mais nítida. E aqui, a adulteração. As setas indicam a ausência de números de identificação e a placa estava escamoteada, escondida. Havia um detalhe mais importante: o modelo da viatura. Uma Chevrolet Trailblazer, daquelas que o governo do estado acabou de entregar. Poucos modelos. E esta aqui, fácil de localizar. A imagem mostra que a viatura do comboio estava com a lanterna traseira direita queimada. A única Trailblazer da delegacia de Quatro Barras também. A cidade do delegado Thiago Vladica e dos investigadores Pinheiro e Gonçalves. A perícia informou que o confronto entre os veículos apresentados permite constatar que ambos são da mesma marca e modelo e apresentam a mesma caracterização: PCPR, Polícia Civil do Paraná. Assim como apresentam os mesmos acessórios, tais como guincho elétrico, engate e detalhe. Ambas as viaturas estão com a lanterna direita traseira sem funcionamento. Compare mais uma vez com as imagens da perícia. Aqui, a viatura que passou pelas câmeras no litoral. Aqui, a viatura de Quatro Barras, apreendida para a perícia. As setas para a perícia indicam que os números oficiais da viatura foram escondidos. Para o GAECO, não havia mais dúvidas. O roubo de cocaína em Paranaguá foi executado com a ajuda de uma viatura da Polícia Civil. Mas quem estava na viatura? A inteligência entrou em ação mais uma vez. A Trailblazer da delegacia foi substituída por outra viatura, uma caminhonete L200. Uma viatura grampeada, com câmera para captar imagens e áudios. O investigador Pinheiro aparece numa das gravações dirigindo e no carona está o delegado Vladica. Bacana, todo mundo de boa lá, tendo certeza. Nós que na cabeça. Nós aqui. Não, você não tem que ter mais intimidade, você vai falar. Tá? Não vou falar. Pelo amor de Deus, eu vou falar. Não fica nessa, não adianta falar com o cara. Não. Nossa, gente. Todo mundo tirou o time de campo, só eu e os Pinheiro ficamos lá. A interceptação captou outro diálogo. Uma conversa que foi transcrita na forma de relatório de inteligência. Segundo a PM, os policiais civis procuravam um lugar para guardar a cocaína roubada. Constatou-se que eles estavam com a viatura e com uma carga ilícita e procuravam um lugar para armazenar a referida carga. No entanto, quando chegaram ao condomínio, observaram a estrutura dos prédios e viram que não seria viável descarregar a viatura de forma discreta. Parte acabou apreendida, 56 quilos em tabletes, guardadas numa chácara de Quatro Barras. A dona acabou presa. Ela é comadre do investigador Pinheiro, que tem uma chácara vizinha. Ele acabou preso em flagrante. O investigador Gonçalves e o delegado Vladica se entregaram depois. Mas há um detalhe citado no início da reportagem que ainda é preciso detalhar. De quem é o Voyage que fazia parte do comboio que agiu em Paranaguá? Quem é o homem preso que dava suporte na operação? Os detalhes dessa investigação de cinema vamos trazer amanhã em outra reportagem especial. Amanhã, então, nós vamos trazer exatamente quem é a pessoa que foi presa com os policiais que estava dentro daquele Voyage. Nós sempre falamos aqui no estúdio, né, Furlan, que poderia ser um traficante de drogas que contratou os policiais ou que de alguma forma ajudou os policiais nesse encontro dessa droga armazenada lá em Paranaguá. Amanhã nós vamos esclarecer essa dúvida. Por isso que fazia tempo que eu não vinha para cá, porque deu trabalho conseguir esse tipo de detalhe, esse tipo de informação para confirmar, para trazer aqui para o Balanço Geral. Então, para não ficar nenhuma dúvida, a viatura usada é a mesma. É a mesma. É uma viatura oficial. E você vê o que os policiais fizeram de acordo com a investigação do GAECO. A viatura preta, isso é um detalhe importante, tá, gente? Toda viatura do Paraná, seja PM ou seja Polícia Civil, tem um número único. É como o meu CPF aqui do Paraná, teu CPF, CNPJ, número único. E que são 3 números, tá? Numa lateral traseira, numa lateral traseira do lado esquerdo, do lado direito e no teto. Qual que é a desconfiança do GAECO? Tá na denúncia. Que os policiais saíram de Quatro Barras, só que antes, para tampar esses números, colocaram algumas fitas adesivas e tamparam. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Aqui tem a identificação. Colocaram aqui as fitas e aqui no teto também, para esconder essa identificação. Por isso que as câmeras de segurança
não pegaram. Só que esse detalhe foi impressionante dessa investigação. Olha a coincidência. A lâmpada queimada, a lanterna queimada. Aí você vai me falar assim, Furlan, Ricardo, para com isso. Um monte de viatura aqui no Paraná, só essa estava com lanterna queimada. Gente, sabe quantas delegacias no estado do Paraná tem a Trailblazer? Esse que é o pulo do gato. Trailblazer não é qualquer delegacia que tem essa viatura. São só 7 no estado do Paraná. E uma delas, 4 barras. As demais estão em delegacias especializadas. Tem um carro muito caro, né? Claro, e é para operação especial. Então, assim, tem um homicídio, é fácil, puxa no cadastro e vê qual é a situação. O que chamou a atenção foi isso. A investigação, o setor de inteligência da PM viu que estava com uma lanterna queimada. Foram atrás de saber, por exemplo, porque todo carro que a Polícia Civil dá baixa para uma manutenção fica no registro. Então vamos verificar quais foram as viaturas do estado do Paraná da Polícia Civil que foram dadas baixas para trocar uma lanterna. Não tem nenhuma. Opa, então vamos atrás. Foram atrás em 4 barras, tá aqui, ó. A lanterna queimada aqui. Então esse foi o pulo do gato nessa investigação. Meu amigo, que investigação complexa. Legal, né? Poxa, interessante. Então amanhã na reportagem, quem estava no Voyage branco? Exato. E outro detalhe importantíssimo. Desde o início, tem um mês, agora sexta-feira, um mês, da prisão dos 3 policiais, um delegado e 2 investigadores. Desde o começo, nós estamos procurando os advogados das partes. Cheguei a combinar uma entrevista com o advogado do delegado por 4 vezes. E as 4 vezes, na hora de gravar a entrevista, o advogado dá para trás. Eu só estou fazendo esse registro para evitar aquela demanda. Por que vocês não estão ouvindo, vocês não foram ao outro lado? Estou falando aqui, ó. Desde o começo do mês, nós estamos procurando os advogados de defesa do Pinheiro, do Gonçalves e também do delegado Vladica. E eles se recusam a dar entrevista. É um direito deles. É um direito deles. Certo. Só estou informando aqui o nosso telespectador que fizemos o nosso trabalho de ir atrás também dos advogados. E até agora, silêncio absoluto. Mas o espaço segue aberto. Mas também eu tô louco para saber o que eles vão justificar. Isso não, é muito batom na cueca. Por isso que eu tô curioso para saber qual que vai ser a alegação. Filmagens dentro do carro. Hein? Como é que vão fazer? Essa é a minha curiosidade. Por isso que estão presos até agora. Vamos ver, mas vamos esperar. Então o senhor volta amanhã. Amanhã, para falar exatamente quem é o sujeito do Voyage. Essa história é saborosíssima para a gente contar e para o pessoal de casa entender como é que funciona também esses esquemas da polícia que não é polícia, da polícia bandida aqui do Paraná. Isso é importantíssimo a gente ter essa noção. Obrigado. Valeu, gente.